Seguinte, hoje vamos falar sobre um assunto delicado, porém muito importante: a masturbação e a relação com a sua espiritualidade, como isso desagrada a Deus e os impactos negativos que essa prática tem em nossas vidas. Irmãos e irmãs, o mundo espiritual é real, tanto para o bem quanto para o mal. Há uma guerra para nos afastar de Deus, e a masturbação é uma das armas usadas pelo mal para nos afastar dele. A masturbação causa prejuízos para a nossa espiritualidade, visto que é uma prática não natural, ou seja, Deus não nos criou para praticar esses atos. Nosso corpo foi feito para o ato sexual apenas com o nosso cônjuge. As entidades malignas exploram a fragilidade emocional e espiritual dos solteiros, induzindo essas pessoas a se entregarem à masturbação como forma de enfraquecer sua conexão com Deus e abrir portas para influências negativas. Porque quando se entrega a esse ato, ela acaba se afastando de Deus sem perceber e dá legalidade para espíritos malignos agirem. Existem relatos de quem teve sonhos sexuais que pareciam reais com pessoas que não conhecem ou até que conhecem, porém, são entidades malignas agindo sutilmente. Essas entidades malignas podem sussurrar pensamentos e desejos impuros nas mentes das pessoas, levando-as a se envolverem na masturbação como uma expressão da luxúria e do desejo descontrolado, e em muitos casos as pessoas acabam recorrendo à pornografia. E assistir outras pessoas fazendo sexo é a abominação para Deus, porque o sexo é um ato exclusivo para o casal, e na pornografia acabam assistindo muitas formas de sexo que não são da vontade de Deus, e isso afasta as pessoas ainda mais de Deus e de sua moralidade. Após a prática da masturbação, entidades malignas sussurram no ouvido, intensificando os sentimentos de culpa, vergonha e desespero na mente das pessoas, levando-as a duvidar de sua própria dignidade, fazendo com que ela se distancie de Deus, pois se sente imunda por ter se masturbado e acaba deixando de buscar a Deus, o que piora a situação, se distanciando ainda mais de uma vida espiritual com Ele. Ao induzir as pessoas à prática da masturbação, entidades malignas minam seus relacionamentos com outros membros da comunidade religiosa sem a pessoa perceber, gerando um sentimento de isolamento e separação que dificulta o apoio espiritual e emocional. A masturbação compulsiva se torna um vício que consome a vida da pessoa. Ela se torna mais suscetível a outras formas de comportamento autodestrutivo e se afasta ainda mais do caminho da espiritualidade e do bem-estar emocional, sem falar nos prejuízos físicos que falaremos mais à frente. A masturbação viola os princípios da pureza e da castidade ensinados no cristianismo, levando a uma sensação de afastamento de Deus e da busca pela santidade. A sexualidade é vista como um presente de Deus destinado ao contexto do casamento para a procriação e a expressão do amor entre um homem e uma mulher. A masturbação é uma distorção desse propósito divino, levando a sentimentos de culpa, entre outros já mencionados. A prática da masturbação consome tempo e energia mental que poderiam ser dedicados à oração, estudo da Bíblia e outras práticas espirituais, tirando o foco na relação com Deus e na busca de uma vida espiritual mais profunda. A masturbação repetitiva leva a uma diminuição da autoestima espiritual e faz com que a pessoa duvide de sua capacidade de viver de acordo com os princípios cristãos e experimentar a plenitude da graça de Deus. Agora, vamos falar dos prejuízos físicos. A masturbação, quando praticada em excesso ou de maneira compulsiva, causa uma série de malefícios ao corpo. Fisiologicamente, leva a desequilíbrios hormonais, problemas de autoestima e até dificuldades de relacionamento. A masturbação excessiva pode causar irritação na pele da genitália tanto do homem quanto da mulher, resultando em cortes, feridas ou esfoliação da pele. Além disso, o uso de objetos estranhos ou a aplicação de pressão excessiva pode levar a lesões mais graves. O atrito repetitivo durante a masturbação pode levar a uma diminuição temporária da sensibilidade genital, o que pode afetar a experiência sexual futura. Em alguns casos, a masturbação excessiva pode causar fadiga ou exaustão devido à liberação de hormônios como a dopamina e a serotonina, em grandes quantidades. Quando a masturbação se torna excessiva, ela interfere nas atividades diárias, como o trabalho, o estudo ou os relacionamentos pessoais, e acaba sendo considerado um problema que pode levar a consequências negativas para a vida social e profissional. Em alguns casos, as pessoas que praticam a masturbação em excesso acabam tendo uma visão distorcida do sexo, e quando vão praticar o sexo com o cônjuge, acabam se frustrando por não terem as mesmas sensações e prazeres de quando se masturbavam.
Para a maioria das pessoas, a masturbação é uma parte normal e saudável da sexualidade humana, que pode trazer benefícios como alívio do estresse, melhora do humor e autoconhecimento. Irmãos e irmãs, isso é ilusão. A pessoa acaba sendo arrastada aos poucos para se distanciar de Deus, porque quando ela se sente aliviada, acha que está sendo autossuficiente e não precisa de Deus. Porém, os problemas continuam e até pioram, por causa da legalidade que foi dada a entidades malignas para agirem na vida da pessoa, piorando ainda mais as coisas. E isso se torna um ciclo que não termina, a não ser que a pessoa se arrependa de todo o coração e abandone a prática. Se você se identifica com o que foi falado até aqui e sente que a masturbação está afetando sua relação com Deus e consigo mesmo, saiba que existem caminhos para a transformação. É importante desenvolvermos habilidades de autoconhecimento e autocontrole para lidar com os impulsos sexuais. Precisamos orar e vigiar para não cair em tentações, ou seja, aprender a reconhecer gatilhos ou situações que desencadeiam a vontade de se masturbar, e desenvolver estratégias para lidar com esses momentos e dizer não para a vontade. Também é importante ter um diálogo aberto e honesto sobre a masturbação com pessoas de confiança, um conselheiro ou um amigo próximo que compartilhe da mesma fé e assim receber apoio, orientação e outras perspectivas de como lidar com a vontade de se masturbar. Reconheça que todos nós somos falhos e que a jornada aqui na Terra envolve altos e baixos. Em momentos de dificuldade ou arrependimento, é importante lembrar-se da graça e do perdão de Deus, buscando força para seguir em frente e aprender com as experiências passadas. Concentre-se em criar uma vida espiritual profunda e se envolvendo em práticas como oração, meditação, estudo da Bíblia e participação em comunidades religiosas, seja em templos cristãos ou amigos que tenham a mesma fé. Lembre-se sempre que uma conexão forte com Deus nos ajuda a enfrentar todos os desafios, inclusive os relacionados à sexualidade. Obrigado por assistir ao vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.